Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quem pode sentar dando glórias e honras ao nome do Senhor, faça isso porque Ele é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. Meus queridos, para mim é um prazer imenso, uma satisfação de estar aqui mais uma vez, juntamente com todos vocês. Eu creio que Deus tem coisas grandes e reservadas para a nossa vida nesse dia de hoje. Eu estava orando a Deus e falando com o Senhor a respeito de vós outros aqui nesse lugar. E eu sei que Deus Ele tem colocado no coração dos irmãos o desejo de ouvir a palavra e a voz bendita do Senhor. A Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens, hebraica, aramaica e grega, em um período de 1600 anos. A Bíblia ela foi escrita por 40 pessoas, sendo pessoas que não tiveram intimidade com Deus antes de ser chamado para ser escritor, não autor, porque em toda a Bíblia só existe um autor que é Deus. A Bíblia ela foi transliterada em milhares de idiomas e temas, e várias Bíblias e traduções para os nossos dias atuais. Nós temos visto nesses últimos dias, quando se fala sobre cruz. Eu sei que você está em um culto denominado a Santa Ceia. É um culto de memória, de reconscientização, aonde nós iremos relembrar o que Jesus ele passou. Mas a cruz que eu quero pregar nessa noite não é a cruz que Jesus carregou. Eu quero pregar sobre uma cruz que você ainda não parou para pensar e analisar. Eu quero pregar nessa noite sobre uma cruz que todos nós temos a obrigação de carregá-la e de levá-la até o último dia da nossa vida. Agora, para não ficar nessa melancolia, olhe para seu irmão e diga: se prepare para você continuar carregando a sua cruz até o último dia da sua vida. Diga: se prepare. Mais uma vez, diga para ele ou para ela: se prepare para você continuar carregando a sua cruz até o último dia da sua vida. Amados, entendam uma coisa. Jesus ele passou 3 anos e meio na terra. Jesus ele ensinou aos discípulos. Jesus ele trouxe a memória em toda a sua filosofia, em todo o seu ministério. É bem verdade que Jesus ele escolheu dedo a dedo, chamou, vocacionou. E eu estava conversando com Daniel na estrada e dizendo que quando Deus envia, Ele se responsabiliza. Não precisa ficar preocupados, não precisa ficar preocupadas, porque eu e você servimos a um Deus que é especialista em detalhes para cuidar da nossa vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus ele é detalhista. Diga: Ele está cuidando de você. Eu sei que aqui tem pessoas que já abriu a boca aleatoriamente e já disse: eu tenho uma cruz para carregar, eu tenho uma cruz pesada para carregar. Levi, ele estava numa coletoria, recebendo impostos de todas as pessoas que compareciam. E Jesus olhou para Levi e disse: segue-me. Levi, ele não entendeu a mensagem de Cristo Jesus. Levi, ele olhou para Jesus e viu um homem diferente, um homem todo maltrajado, da época que não era igual a vós outros. E Levi, ele não pensou 2 vezes. Levi renunciou tudo que tinha e começou a seguir a um Cristo Jesus que tinha um nome e que tinha uma história para formalizar na vida daquele moço. E ele começou a seguir Jesus, olhar os passos de Jesus. Seguir Jesus não é para qualquer um. Seguir Jesus não é para qualquer pessoa. Servir a Jesus é para todos, mas seguir é diferente. Olhe para seu irmão e diga: seguir a Jesus é diferente de servir a Ele. Seguir a Jesus é diferente. Servir a Jesus é uma coisa, mas segui-lo é outra. Quando Jesus olhou para Levi e disse: segue-me, Levi ele renunciou toda a vanglória, renunciou toda a usurpação humana e começou a seguir Jesus, porque para seguir Jesus requer alguns preconceitos e alguns pontos que nós iremos aplicar em rápidos minutos aqui nesse lugar. Porque Jesus, ele sempre teve uma vida de renúncia. Uma das primeiras renúncias de Cristo Jesus
foi ele ter saído do trono de glória, ele ter despido de toda a usurpação e de toda a vanglória, e ele vir para essa terra para nos ensinar. Jesus, ele passou por todos os tipos de humilhações, todo tipo de rejeições, apedrejamentos para nos servir, porque ele não veio para ser servido, ele veio para nos servir. Olhe para seu irmão, diga: servir a Jesus é uma coisa, e segui-lo é totalmente diferente. Seguir Jesus não é para qualquer um. A gente olha para o nosso irmão Eliseu, que estava na terra agropecuarista, e ele foi chamado por Deus através do profeta Elias, e Elias olhou para Eliseu e disse: segue-me. A palavra segue-me, ela tem uma força de expressão muito grande. É óbvio que você não vai seguir qualquer um, é óbvio que você não vai acompanhar qualquer um. Você tem que ter formalizações, você tem que ter referência para quem você vai seguir, para quem você vai acompanhar. Mas na época de Jesus, eu vou trocar esse negócio aqui. Na época de Jesus, olhe para o seu irmão, diga: na época de Jesus, para seguir a Ele, tinha que ter coragem. Isso, tá bom assim, diga: para seguir a Ele, tinha que ter coragem. Não, pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga: hoje Deus vai fazer uma obra diferente na tua vida. Diga: o que Deus vai fazer hoje na tua vida é diferente. Diga: hoje você vai sair daqui seguindo a Jesus. Porque para seguir a Jesus tem que ter renúncia. Para seguir a Jesus tem que ter uma vida de peleja. Para seguir a Jesus tem que ter uma vida de renúncia constante. É de verdade que Eliseu, ele entendeu a mensagem de Jesus, e ele renunciou tudo que ele estava fazendo, e ele começou a seguir a um Jesus diferente. É claro que ele começou a seguir Eliseu, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. A Bíblia diz que Moisés, ele estava no palácio de Faraó, sendo chamado filha da filha de Faraó, e Deus resolveu usar Moisés, porque tem momentos na nossa vida que Deus precisa de mim e precisa de você. Mas quando Deus precisa de mim, precisa de você, Ele quer que no mínimo eu e você tenha uma vida de renúncia, uma vida de peleja, uma vida de coragem. Eu sei que tem mulheres que já abriram a boca para dizer que o esposo é uma cruz, que o filho é uma cruz. Isso não é uma cruz. A cruz, você vai entender o que é cruz hoje. Sabe o que é que, se eu fosse dar um tema para essa mensagem aqui, a mensagem que eu daria, o tema que eu daria para essa mensagem era: carregando a cruz até o último dia da minha vida. Por que carregar a cruz? Primeiro, ter um ministério é uma cruz. Pregar a palavra de Deus é uma cruz. Evangelizar almas é uma cruz. Fazer a obra de Deus em beco, em favelas, em hospitais é uma cruz. Olhe para teu irmão, diga: você tem uma cruz espiritual para carregar. Jesus, ele te chamou, vocacionou, te deu uma ordem. Ele disse: ide por todo mundo, pregar meu evangelho a toda criatura. Isso é uma cruz que você tem que carregar. Se você acredita nisso, levante a mão e abre a boca para. Olhe para o seu irmão, diga: carregue a sua cruz. Diga: carregue a sua cruz. Diga para ele, diga: não desista da cruz que Deus te deu. Sabe, quando Deus falou com Abrão, Deus deu uma cruz para Abrão. A cruz de Abrão era ser peregrino de Cristo Jesus. A cruz de Abrão era fazer a obra de Deus. E Abrão entendeu que para seguir a Jesus, ele teve que fazer algumas renúncias. Abrão era rico, você sabia? Abrão, ele era filho de alguém que tinha posses. O pai de Abrão, ele era adorador de imagens, de esculturas. E Abrão, ele ouviu a voz de Deus, pensou com 3 dias, resolveu e saiu fazendo a obra e seguindo a Jesus. Para seguir a Jesus é diferente de servi-lo. Servir qualquer um serve, mas seguir é poucos, porque seguir requer renúncia. Para seguir Jesus requer peleja. Para seguir Jesus você tem que passar pelos princípios que Jesus passou e não pode retroceder. Jesus, ele foi escarnecido, foi humilhado, ele foi cuspido, rejeitado, maltratado, mas ele não desistiu, porque ele tinha uma cruz para carregar. Olhe para seu irmão, diga: não é tempo de desistir e de carregar. Ei, olhe para ele, diga: Deus quer você perseverando na obra dele. Deixa eu ver quem está entendendo esse negócio aqui. Deixa eu ver quem está entendendo essa mensagem ao fundo. Deixa eu ver quem está entendendo.
pesada. E a cruz que Jesus carregou não era minha e não era tua, era de todos. E ele carregou 180 quilos pelas ruas sendo humilhado. Os romanos da época, eles tinham prazer em mandar os condenados carregarem a cruz pelas ruas para humilhá-lo, para levar até o Monte Gólgota. Porque Gólgota significa caveira, era um lugar feio, um lugar que era lugar de sacrifício humano, um lugar de condenados. Jesus, ele não precisava passar por tudo isso, mas um dia ele olhou para esse moço aqui e ele contemplou ele aí no mundo, o diabo querendo matar, o diabo querendo colocar nas drogas, na cachaça, e Deus disse: eu não vou largar minha cruz, porque ele vai me servir, ele vai pregar minha palavra. Olhe para si, irmão, diga: não largue a tua cruz, 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 diga para ele, diga: não largue, não é tempo de largar, não é tempo de largar, não é tempo de largar. Pega na mão dele ou dela, diga: não é tempo de largar a tua cruz, não é tempo de largar. Jesus, ele foi perseguido, ele foi humilhado, foi apedrejado, mas ele não largou a cruz. Nós temos uma cruz para carregar. Quem sabe pessoas aqui já abriram a boca e disseram: pastor, eu não estou suportando, a luta está pesada demais, eu não vou aguentar, é muita prova dentro de casa, a porta de emprego está fechada. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, versículo de número 14: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu quero dizer nessa noite que Deus está vendo você carregando a tua cruz, ele está vendo você na peleja, e hoje ele está abrindo a porta para você. Se você acredita nisso, abra a boca para olhe para o seu irmão, diga: se prepara, porque tem novidade de Deus ainda para você. O ano de 2015 não terminou, o ano de 2015 não acabou, ainda é tempo de ano de surpresa de Deus na tua casa, é tempo de surpresa de Deus. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, é tempo de surpresa de Deus. O ano ainda não terminou. Deus tem o poder de fazer o impossível. Eu estava analisando com Daniel e ele falando mais ou menos o tempo que eu tive aqui. E nesse período Deus fez muita coisa na minha vida. Eu pensei que tinha mais de 4 anos. Para Deus um dia é como 1000, e 1000 como um dia para Deus. Deus não trabalha através da opinião humana, Deus não trabalha através de pontos humanos, porque se Deus ouvisse a voz humana, nem sempre Deus atuava. A Bíblia diz que Saulo estava perseguindo o povo de Deus, entrando na cidade de Damasco. Jesus encontrou-se com Saulo, chamou Ananias e disse: olha, você vai orar por um homem que está na casa de Judas, na rua direita. Ananias disse: qual é o nome dele? Ele tem Facebook para me ver? Ele tem site para me olhar? Será que ele tem vídeo no YouTube? Quem é ele? Aí Jesus olhou para Saulo e disse: ele é anônimo, mas eu vou transformá-lo em um pregador. Deus está levantando um pregador aqui nessa noite. Abre a boca para adorar. Olhe para o seu irmão, diga: Deus vai fazer surpresa na sua vida. Diga: Deus vai fazer surpresa no seu ministério. Diga: Deus vai te surpreender. 2015 foi o ano que você recebeu profecias. E não diga que o profeta é mentiroso, que Deus não vai cumprir, porque Deus, ele é compassivo. Deus, ele tem tempos, anos, épocas, dias, datas, meses e hora para agir e atuar. Deus, ele não atua no tempo que eu quero. Deus, ele não age no dia que eu quero. Ele age no dia que ele quer. E oxalá aqui tenha pessoas que entendam o tempo certo de Deus.
Deus. Um dos homens mais sábios da Bíblia se chama Salomão, filho de Davi com Batseba. Ele disse que há um tempo para tudo na terra. Há tempo de enriquecer, há tempo de empobrecer, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de rir, há tempo de correr, há tempo de parar, há tempo de falar, há tempo de calar. Olhe para teu irmão e diga: o tempo de Deus está chegando na tua vida. Diga: esse ano é tempo de surpresa. Esse ano é o tempo da honra. Esse ano é o tempo das surpresas de Deus sobre a tua vida. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Amados, entendam uma coisa: nós temos várias cruzes para carregar. A cruz não é só a peleja do dia a dia, a peleja com o filho, a peleja com o esposo, a peleja com o vizinho, a peleja com o pai, a peleja com a mãe. Existe um ministério que Deus te deu. Eu não sei para que foi que você foi chamada, mas uma coisa eu tenho certeza: assim como Paulo estava na última prisão dele, a prisão de Nicópolis, na cidade de Roma, Paulo, ele pensou, parou, raciocinou e começou a entrar no espírito humano e olhar o que ele fez lá atrás no passado. A Bíblia diz que Paulo rejeitou o evangelista João Marcos na segunda viagem pelas montanhas, subindo a Panfilha. E quando Paulo estava na prisão, sem ninguém, abandonado, aí o espírito de Paulo, porque existe o espírito de Deus e o espírito do homem, o espírito de Paulo começou a pensar, e Paulo começou a escrever, mandou uma carta para Timóteo e disse: olha só, Lucas está comigo, todo mundo me abandonou, eu não tenho mais aplausos, eu não tenho mais fotos, eu não tenho mais holofote, mas tem uma coisa: lembra de Marco? Lembro, traz ele para cá, porque ele me é útil para o ministério. Olhe para o seu irmão, balança ele e diga: Deus conta com você, rapaz. Diga para ele, diga: Deus conta com você. Diga: Deus conta com você na seara. Ainda não é tempo. Quem disse que Deus não tem poder de fazer? Quem disse que Deus não tem poder de fazer? A Bíblia diz que Abraão, ele já é avançado de idade, e se fosse pela medicina humana, Abraão e Sara, antes era Saraí, eles não teriam possibilidades de gerar filhos. Agora veja a promessa que o velho Deus fez para Abraão. Abraão, ele saiu da casa do pai dele com o nome de Abraão. Em Gênesis capítulo 17 foi que Deus mudou para Abraão, que significa pai de uma grande nação. Olha só a promessa que Deus fez: eu far-te-ei um homem grande na terra, te darei nações e vários filhos. Isso é promessa para deixar crente frio, doido da cabeça. Isso é promessa para deixar crente que não ora atribulado. Abraão, ele era de oração. O segredo da vitória não vem através de indumentária. O segredo da vitória não vem através de carrão, conta gorda. O segredo da vitória não vem através de popularidade. Ainda a vitória vem através da oração. É na oração, é na oração, é na oração. Deixa eu ver quem é canela de fogo aqui. Então abre a boca para orar. Abraão orava. Abraão tinha intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus não larga a cruz. Quando você vê alguém largar a cruz, é porque está sem intimidade, perdeu o momento de oração. Abraão recebeu uma cruz pesada. E sabe qual foi a cruz de Abraão? Saia da sua terra e da sua parentela. Eu quero dizer aqui nessa noite que em 2016 tem gente aqui que vai viajar para fora do estado e vai fazer missões fora. Se prepara, rapaz! Olhe para seu irmão e diga: muitas das vezes Deus nos leva. Não está fraco, diga mais forte, diga: muitas das vezes Deus nos leva para lugares que a gente não quer ir. Diga: mas quem tem chamado
chamada, forte, quem tem ministério, e quem tem joelho no chão, faz o que Deus quer. Abraão também não queria largar pai e mãe, mas ele recebeu uma mensagem de Deus. O problema de muita gente é que escuta a voz de Deus e não faz o que Ele pede, não vai fazer o que Ele ordena. O segredo do sucesso não está em população, o segredo do sucesso não está em aglomeração, o segredo do sucesso ainda está no livro do profeta messiânico, capítulo 1, versículo 19. Se ouvir e obedecer, comerás o melhor. Se ouvir e obedecer, comerás o melhor. Isaías 1:19, ele predisse isso. Olhe para seu irmão e diga: se você fazer o que Deus te mandar, você vai ser próspero nessa vida. A gente temos uma cruz. Quando Deus chama alguém, não tem como querer retroceder. Uma das mensagens que Deus enviou para a boca dos anjos, para entregar para Ló. Ló estava onde? Em Sodoma e Gomorra. E quando os anjos foram até Sodoma e Gomorra, ele deu uma mensagem para Ló. Ele disse: pegue sua família, saia desse lugar, mas não olhe. Aí a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de receber a coroa da vida. Você tem uma cruz, e essa cruz não é teu esposo, essa cruz não é teu filho, essa cruz não é tua filha, essa cruz é a chamada que Deus te deu, que você não pode retroceder. Você nunca vai poder chegar aqui e dizer: pastor Geraldo, eu quero dar um tempo de tudo, eu quero dar um tempo, vou pegar umas férias. Olha para o seu irmão e diga: Deus te deu uma cruz e você não pode arriá-la, você tem que levá-la até o fim. Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha para cá, que eu vou encerrar rápido porque é Santa Ceia. Eu sei que eu ainda vou vir aqui esses dias. Olha para cá. Negar a si mesmo é negar o eu. Só eu pego, só eu tenho, só eu posso fazer. Aí esse tipo de gente não tem como seguir a Jesus. Jesus, ele disse assim: olha para cá. Ele disse assim: aquele aprendei de mim, que eu sou o quê? Manso e humilde. E para seguir a Jesus tem que ter o espírito de humildade. Jesus não trabalha em arrogância, em presunção. Jesus não trabalha em soberba. Todos os soberbos em 66 livros, 1189 capítulos, 31, 1102 versículos, caíram por terra. Todos os arrogantes, Senaqueribe, se eu fosse falar aqui a gente ia fazer uma vigília. Senaqueribe, Jezabel, Acabe, Nabucodonosor, Assuero, Pilatos, Caifás, Anás, César, todos, Paulo, todos caíram por terra, porque Jesus, ele disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de espírito. A humildade, ela precede a honra. Quer ir longe? Seja humilde. Olhe para o seu irmão, diga: quer ir longe? Diga: seja humilde. Está muito fraco, diga: quer ir longe? Diga: seja humilde. Pegue na mão dele, diga: quer ir longe? Seja humilde. Quer ir longe? Diga para ele aí: seja humilde. Diga forte para ele, diga: quer ir longe? Continue humilde, rapaz. Vai descendo a unção do Espírito aqui neste lugar. Eu estou vendo Deus renovando o crente aqui. Hoje haverá um derramamento de
Ele vai seguir essa tribuna hoje. Hoje o Espírito pega a gente aqui. Hoje você vai sair daqui falando em língua do céu. Falando em língua do céu. Abre a boca para adorar, rapaz. Só que veio para adorar, adore. Só que veio para buscar, busca. Só que veio para receber, receba. Quem está precisando, receba. Hoje ele vai transportar. Aonde tiver vaso tem azeite. Aonde tiver profeta tem mistério. Aonde tiver vaso tem revelação. Aonde tiver vaso tem azeite descendo. Então abra